Vamos virar a roda por aqui, gente. A gente vai falar agora de noticiário político nacional, porque o Lula confirmou nessa semana a indicação do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, no próximo dia 13 de dezembro é a sabatina do indicado de Lula. Agora, o nome do ministro terá de ser analisado nessa sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado e logo depois pelo plenário da Casa. Essa é a segunda indicação de Lula para o Supremo Tribunal Federal em seu mandato. Em junho, o petista foi lá e indicou Cristiano Zanin para o lugar de Ricardo Lewandowski. Tem várias discussões aqui que a gente precisa fazer. A primeira delas, se já são favas contadas, meu querido argentino. Já tá certo, já? Primeiro, boa tarde a todos, aqui a querida audiência. É muito bom estar aqui do lado do Felipe, porque sempre estou do lado do Piperno. Então é bom. É uma evolução, né? Vai à minha esquerda e agora ficou à direita. Mas eu não sei se é cantado, né? Isso que você mencionou, eu não sei. Tem várias pessoas que ainda não deram um martelaço final. Então, não sei. Eu acho que vai dar muita briga e muita discussão e muita negociação. Wilson Pedroso, o que você acha? Ele tem uma rejeição maior do que o Zanini, né? Mas ele tem já a maioria para ser aprovado. Mas eu queria trazer um detalhe que ninguém percebeu e não comentaram. O PP vai até me amar porque eu vou falar que o Lula é um gênio. Porque se vocês forem lembrar, a retrospectiva da semana, até a chegada da indicação do Flávio Dino pelo presidente Lula, nós tivemos aquela questão do Supremo com o Senado, aquela briga da PEC, do voto monocrático, que todo mundo ficou abismado, que o líder do governo, Jacques Wagner, votou a favor, e teve toda aquela crise Supremo junto com o governo federal. O Lula, cara, ele teve uma habilidade, porque alguém acredita que o Jacques Wagner votou sem ter comentado, ou sem ter falado, no mínimo, com o presidente ou com algum ministro da Casa Civil? Não existe isso, não existe isso. Por mais que ele tenha tamanho, tenha sido ex-governador, seja um grande articulador, um líder de governo não dá um voto desse sem ter algo combinado. E aí você vê, depois de 2 dias, a indicação do Flávio Dino, o presidente do Senado, quieto. Foi viajar, inclusive. Não fez nenhum tipo de declaração. Presidente esse que queria a vaga, inclusive, né? Que queria. Então, é isso. Bem lembrado. Quieto. E a vaga do AGU, indicação do Alexandre Moraes. PGR. Alexandre Moraes e o Gilmar Mendes. Ou seja, é um ciclo fechado. Ou seja, a hora que foram reclamar, ele puxou o Supremo e falou assim, ó, vocês não querem a PGR? Não, e um dado também para agregar. Teve um jantar... Uma costura, né? Uma costura. Teve um jantar que participaram todos esses personagens políticos que você menciona. E quando eu digo personagens políticos, incluo os ministros do STF, que estavam no Palácio do Planalto, ou no Alvorada, fizeram um jantar em que participaram, inclusive o Flávio Dino, o Gonet, participaram todos os que você involucrou agora. Então, muito provavelmente... Então, eu tenho a mesma impressão. É uma linha de... Bem construída, politicamente falando, politicamente. Né? Eu tenho a mesma impressão também, exatamente a mesma impressão. Inclusive, fiz um comentário sobre isso na quinta-feira. E eu digo mais, acho que o Jacques Wagner foi a pessoa escolhida para cutucar, dar uma alfinetada para ver de que maneira os ministros do Supremo reagiriam. Vai lá, sente e volta. Exato. Foi o boi de piranha, né? Foi o boi de piranha. Popularmente. E sentiram a reação do Gilmar Mendes, mais do Barroso, na medida ideal que eles queriam, Paulo. Porque eles perceberam, é cutucar que eles espanam. Então, mas isso daí mostra claramente uma maturidade política, e aqui nós não estamos nem julgando o mérito dessa escolha ou não. É isso, não estou falando mérito. A habilidade de articulação política que talvez outros governos não tiveram, né? Tem um outro elemento, Paulinho, a par disso, que é a personalidade do Dino. O Dino é alguém briguento. É alguém que não foge da raia. E hoje, nós não temos ninguém no Supremo que faça frente ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Gilmar em termos de embate.
E são hoje os dois controladores, as duas cabeças que lideram o Supremo. Então eu acho que também o governo coloca um bode na sala do Supremo, coloca alguém que vai brigar, que tem a mesma postura, que tem tamanho para brigar e fazer frente com os dois. Isso acaba também, nesse xadrez, fragilizando o Supremo. Pediu, Caguti? Eu queria também levantar o aspecto do Pacheco e do Alcolumbre. A gente está vendo que eles estão querendo, o Alcolumbre quer voltar à presidência do Senado, e isso, isso pode ser aí já uma articulação, ou seja, uma articulação do Alcolumbre e do Pacheco tentando aí apoio do governo para conseguir trazer o Alcolumbre para a presidência do Senado. Eu acho que tem isso de bastidor também. Quando tem quando Jacques Wagner faz o voto dele contra a PEC 8, que era para reduzir os poderes do Supremo, você simplesmente tira da linha de frente o Messias, que era aí o candidato do PT, aí você coloca um candidato que que tem aí os favores do Gilmar Mendes, tem os favores do Alexandre de Moraes. Então você vê uma negociação em várias frentes, ou seja, do governo com os ministros do STF e do governo com o Senado, porque é o Senado que tem que fiscalizar depois os poderes do STF. E aí a pergunta que eu deixo para os meus colegas é como é que vai ficar. A gente viu uma espécie de uma rebelião do Senado em relação aí ao ativismo do STF. Quando você coloca um ministro como o Dino, ele é completamente ativista, é você politizar mais o STF. E aí como é que a oposição vai ficar? Ela vai continuar na briga tentando reduzir os poderes do STF? Já falaram que vão reduzir mandatos no começo do ano que vem. Mas vocês acreditam nisso? Como é que vocês acham? Difícil, hein? Difícil prosperar. Agora, o Wilson trouxe aqui uma análise bem importante para a nossa audiência, porque por muitas vezes a gente está acostumado, né, Segré, a olhar para o noticiário e achar que o noticiário está refletindo o que o bastidor está refletindo. Não tá. E não necessariamente. Às vezes o noticiário é construído pelos políticos para gerar sinalizações dentro dos bastidores. Então foi isso que o Wilson trouxe aqui, ou seja, essa articulação por parte do Jacques Wagner em relação ao governo foi muito assertiva, simplesmente para jogar luz numa área ali que era necessária, sentir qual era a reação, o tamanho da reação e aí agir, ou seja, tudo muito bem organizado. Tudo rápido, assim, 2 dias, demorou um dia, no segundo dia já tava a indicação do Flávio Dino. Porque as pessoas elas olham o noticiário e falam, mas é isso que está acontecendo. Não necessariamente, certo, meus queridos? Olha, Paulo, nós vimos, logo depois que o Zanin assumiu, pouco tempo depois das primeiras votações dele, muitos opositores começaram a gostar do Zanin. Falaram, até que ele vota legal e não sei o quê. Eu não duvido nada. Eu acho que o Flávio Dino vai ser aprovado, sem dúvida nenhuma, com no máximo 30 votos contra. Ele vai ser auto-sabatinado, né? Isso é uma modalidade nova. E olha, daqui a 6 meses, não mais que isso, vai ter muita gente da oposição ferrenha aplaudindo Flávio Dino contra o Alexandre de Moraes. Eu acho que ele é muito ativista para aplaudir. Será? O Zanin. Lembre-se do Zanin. Não, então, mas o Zanin, ele o grupo de esquerda tinha uma perspectiva nele que ele não tinha, que ele já tinha dado direções que a opinião dele era contrária a muitas das pautas de esquerda. O Flávio Dino não. Esse eu acho que é o ponto. Vamos ver daqui a 6 meses. Eu acho que uma das decisões do Lula de ter colocado o Flávio Dino está relacionado com isso, na minha opinião. Pauta. Quando ele colocou o Zanin foi muito criticado por ter uma postura muito conservadora nos julgamentos dele, né? E o Dino, você sabe como é que ele vota nas pautas de esquerda. Então, é uma pessoa de esquerda no STF que provavelmente irá integrar junto com outros membros ali do STF para ter uma pauta mais progressista. É bom lembrar, isso eu discordo, é bom lembrar, por exemplo, que o Barroso, ele acha que o STF tem um papel iluminista. Ele acha que o STF é responsável por fazer a população e a sociedade ir para frente, né? Eu discordo desse posicionamento do Barroso, tá? Só para deixar claro. Então, o Dino, ele está nessa agenda. É uma pessoa que está lá no STF para fazer cumprir essa agenda. E tem um ponto interessante também que eu queria colocar aqui, é como que o PT tem perdido força no governo Lula. Isso é impressionante. O PT todo estava apoiando o Messias.
e o Lula indicou o Dino. O PT todo estava indicando, estava apoiando o Bigonha para ser PGR, não é? E Lula vai lá e indica o Gonê. Né? Ou seja, o PT está enfraquecido completamente dessa escolha. Pediu, Segré? Lula. Pedi, porque a colocação do Zanin me parece que foi mais pessoal. E a colocação do Dino é mais política. Eu concordo. E ele se garante de duas formas dentro do STF que podem blindar de alguma maneira ações do governo e podem colocar pautas que não são amigáveis para o Congresso. Agora, se o Barão de Montesquieu acordasse da tumba hoje, ele estaria muito contrariado e deveria reescrever. O espírito das leis de 1748 se chamaria agora: o espírito das leis morreu. Não tem mais 3 poderes independentes aqui, não. Não tem mais. Quando a gente escuta a declaração na sabatina do Alexandre Moraes em 2018, é a mesma declaração que o Dino ratificou agora. Eu vou ser independente, vou colocar primeiro a Constituição. E hoje vemos uma politização do STF como nunca vimos. Então me dá a sensação de que, se for assim como você menciona, o risco é muito alto, porque e se não for? Paulinho, não tira mais. Eu só queria fazer só uma parte do negócio do Messias, porque uma percepção minha de conhecer cabeça político, né? Eu sei que teve uma pressão muito grande do PT para colocar o Messias, que até tempos atrás era lembrado como Bessias. Acho que na cabeça do Lula isso era muito pesado, porque toda vez que ele fizesse qualquer voto ou votasse, ou tivesse qualquer... Mais que Flávio Dino? Não é. Ia lembrar todo aquele processo. Para oposição. Ia sempre lembrar o processo mais frágil dele, que é o processo de prisão, o processo da levada da carta. O PT escolheu o nome errado. Igual o Sérgio Massa foi escolhido errado lá na Argentina. Errado, meu. Messias, não, desculpa. Foi escolhido errado. O Messias escolheram o nome errado. Ele tinha uma fragilidade, ele trazia fragilidade. Todo voto, ele trazia fragilidade pro colo do Lula, que muitas vezes não ia ter nada a ver com a pauta. Iam lembrar o Messias do Lula, da Dilma. Seguindo a sua linha de raciocínio, muito provavelmente o Messias não vai ser ministro da Justiça, nem da Justiça e Segurança Pública. Já nem fala o nome dele. Não fala nem mais o nome dele. A AGU, teoricamente, tem mais importância que ministro da Justiça. Muito mais importância. Mas quando que o Lula se importou para isso? Isso que eu perguntei pro Ursinho. Nunca. Quando? Agora... Mas tem coisas que não se fala. Ele não vai ficar falando, não quero o Messias. Porque o Messias... Conhecendo a cabeça de político. O Messias é homem da Dilma. Conhecendo cabeça de político, ia trazer um problema toda vez pro colo dele, iam lembrar, iam relembrar. É lógico que lembro. Lembrou agora? Tá na AGU. Todo mundo lembra? O Messias, que é o Messias, não sei das quantas. O povo em geral dá mais valor pro Supremo que pra AGU, por isso que não levantam tanto essa questão. Tivesse sido indicado pro Supremo, seria outra circunstância. Eu não acho, não. Eu discordo. E tem um outro elemento do Dino, até pra gente... O Dino estão batendo, é associado à esquerda, é a origem dele, mas quando a gente lembra do Dino, governador do Maranhão, ele foi eleito por um primeiro mandato pelo PCdoB, com o vice do PSDB, e dos 20 e poucos deputados estaduais da Assembleia, ele tinha 1 ou 2 oposicionistas. Ele tinha na sua base democratas, PP e assim sucessivamente. Então ele é alguém que é habilidoso em termos de negociação, e por mais que exista esse desgaste público, eu acho que a sabatina dele, a aprovação dele será mais fácil, inclusive, que as últimas 3 que nós tivemos. Cristiano Zanin, do André Mendonça e do Cássio. Agora, Cássio, eu acho que o Segré matou a questão. Tem uma diferença significativa das duas indicações, da do Zanin e a do Flávio Dino. O Zanin, eu senti muito mais empenho do presidente Lula do que eu estou sentindo agora nessa, porque era algo dele. Eu sentia que era uma coisa realmente dele. Tanto é que a escolha do nome, no momento em que houve a aposentadoria, pouquíssimo tempo depois, nós já sabíamos que era o Zanin. O Flávio Dino, ele foi jogando o negócio para frente. Justamente por não saber se seria esse o melhor caminho. Ou seja, está muito claro que um foi uma escolha pessoal do presidente da República e a outra escolha foi um arranjo político que foi feito. O PT não, mas o Lula faz política jogando as coisas para frente. Ele vai jogando. Mas o Zanin não jogou. Mas o Zanin era uma coisa muito pessoal. E o Zanin, ele precisava entrar no jogo. O Zanin não é político. O Flávio Dino tem capacidade de se articular.
Mas para que você precisa uma articulação política no STF? Não deveria. Para chegar não deveria. Não, quando você coloca um político declarado comunista no STF, você está entrando num negócio que é, não digo criticável, mas é objetável. É uma indicação do presidente. Imagine se ele indica e o cara não entra. O desgaste que vira. Mas quando você politiza... Então, mas eu tô falando, você tem que articular. Não aconteceu. É o que eu tô demonstrando. É, 1894. Que ano foi, Diogo da Luz? Faz bastante. Você era nascido, né? E olha, os 3 recusados não tinham nem curso de direito. Agora, um ponto também que a gente não comentou aqui é que o Flávio Dino era um político no governo Lula que tinha um certo protagonismo, né? Ou seja, as pessoas estavam começando a falar ele como candidato a presidente da República no próximo mandato. O Lula colocando o Flávio Dino no STF, ele tira um dos possíveis concorrentes do PT e do próprio Lula. Não concorda, Cássio? Mas ele não era do PP, ele tira de 26, mas hoje o Supremo tem holofote suficiente para ele se manter na mídia e se manter em evidência. Muito mais. Em segundo lugar, a gente precisa lembrar que a PEC do mandato para ministro do Supremo é do Flávio Dino quando ele foi deputado. Então o Dino não morre lá. Mas é bom lembrar, Cássio, que a PEC vai funcionar só para os próximos... O que vocês estão... Mas não vai influenciar em nada a nova organização do Supremo Tribunal Federal. Que ele não ficará no Supremo até os 75 anos. O que você está dizendo é que ele vai com a cabeça que sai antes. É que ele renunciaria ao mandato de ministro do Supremo para se candidatar. Existe essa possibilidade? E algumas alas do PT também acham que ele mesmo entrando no Supremo, ele seria um nome para 2026. Eu acho isso pouco provável. Eu também. Não, mas 30... 26 muito pouco provável. 26 é o Lula, de pleno acordo. Mas eu acho que quando ele coloca o Dino, ele está politizando. Não só o que já foi falado da pauta progressista pelo PP, mas também a pauta altamente estatizante. O STF, ele tem decidido pautas exatamente que é mais... Por exemplo, a lei da questão da lei das estatais, você pode politizar aí as estatais, ou seja, o Dino, ele também tem toda a bandeira aí de ser contra a liberdade de você decidir ter armamento ou não. Então você está politizando. Eu acho que se por um lado você tem todo esse jogo político que a gente falou, a gente também tem outra questão, que é isso vai aumentar a resistência do Senado, da oposição, a tentar restringir os poderes do STF. Essa PEC 8 meio que deu uma arranhadinha, assim, impossibilitaria aí as decisões monocráticas. Estão falando agora em reduzir mandato, não afetaria a atual composição do STF, mas mais para frente. Eu acho que isso pode aumentar o apetite dos congressistas de diminuir os poderes do STF. Mas quem vai julgar se é constitucional ou inconstitucional a lei ou a emenda constitucional que o Congresso for aprovar? O próprio STF. A tendência é o STF não reduzir o poder dele, entendeu? Por isso tem que ter no Brasil uma discussão profunda do papel do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que discutir justiça constitucional no Brasil, de modo a tirar competências, né, do Supremo Tribunal Federal, reduzir a competência do Supremo Tribunal Federal para matérias de competências e que dizem respeito somente a matérias constitucionais. E quando eu digo matérias constitucionais, são aquelas matérias formalmente constitucionais. Porque a nossa Constituição, ela versa sobre tudo, né? Mas tem que deixar esse é o problema, esse é o problema. A nossa Constituição, como você disse, versa sobre tudo. Por isso que tem que fazer uma discussão das matérias formalmente constitucionais, não materialmente constitucionais. Mas agora, a gente tem o ativismo judicial, né? Senhores, tem uma equação aqui para mim que não está muito clara, Segré. Eu estou dando uma olhada aqui na lista dos senadores que já declararam o voto não ao Flávio Dino. São 21 senadores que declararam o voto não. Do Republicanos, que é um partido que tem inclusive o Ministério dos Portos e Aeroportos, nós estamos falando de 4 senadores, sendo que 3 estão declarando votos contrários. Como é que fica isso? Ou seja, o governo vai lá, indica alguém para o Supremo Tribunal Federal e a maioria da bancada no Senado vai votar contra. Mas isso foi a base de governabilidade em que o Lula repartiu recursos, repartiu cargos, mas não conseguiu assegurar, garantir a votação positiva nas pautas que ele queria. Essa é uma base muito fraca, mas eu gostaria de trazer para o debate uma questão. Quem sabatina o ministro do STF é o Senado. Se o dia de amanhã algum dos senadores tiver algum problema jurídico, quem vai julgar
é o mesmo ministro que eles sabatinaram ou que disseram não. No Zanin Como que já fica? foi feita essa estatística. Dos 81 senadores, parece que 53 têm ações no Supremo. Então, Mas é esquece que o voto importante é secreto, lembrar hein? exatamente o que eu ia falar, o voto é secreto. Então, essas promessas dos republicanos, quem garante que elas vão se cumprir de verdade? gente, Então, Então, publicamente estão dizendo que vão votar contra. Brasília nada é secreto, viu? Brasília nada é Existe um secreto. movimento da oposição agora de tornar aberto a votação no Senado, principalmente lá na CCJ e depois em plenário. Então, o que a oposição está tentando articular é expor os votos de todo mundo. Não dá para saber se eles vão conseguir. Agora, tem ou não. um senador, tem um senador, Acácio, que não se declarou ainda se vai votar a favor ou contra, que é Sérgio Moro. Esse é um dos senadores que ainda não falou absolutamente nada em Então, uma relação questão, né? Depender de quando for feita a sabatina, talvez ele nem esteja lá, né? Você acha que existe essa possibilidade? Ah, mas é muito rápido. A tendência é que essa batina seja dia 12 ou 13 agora. né? Então acho que está muito logo, acho que não vai dar Eu chamo a tempo. atenção. Agora tem um outro que eu tenho uma certa dúvida. Ele já acenou Sérgio mais ou Moro menos não com o falou voto, que é o astronauta. Ele acenou, mas Não, disse que vai votar contra. Quando do Zenin ele também era contra, mas ele acabou tendo um problema de saúde e não pôde comparecer para votar no dia, né? Eu tô curioso para ver como é que vai ser o dia 13 dele. Da matemática, também o Ilcinho sabe bem, isso aí também é jogo de liderança. É jogo, né? Ó, é. eles sabem que já tem os votos necessários, a minha pauta eleitoral é outra, deixa eu votar. Eu não posso me colocar contra o meu público. Deixa eu votar contra isso aqui. É combinado, é jogo combinado. E você tem o Alcolumbre apoiando isso. Se a gente for ver o candidato ao STF do Bolsonaro, quanto tempo ele deixou cozinhando? O Alcolumbre já pautou para esse ano a sabatina na CCJ. Então tudo indica que tenha já alguma negociação para aprovação do Dino. Por isso que eu falei, todo mundo muito quieto. O Alcolumbre ele quer o apoio do governo para depois esse. Olha, eu nunca vi presidente da República no Brasil indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal não sabendo que esse alguém vai ser aprovado. Mas a tendência, nunca vi isso. A regra, Paulinho, até tem estudos feitos sobre isso, né? O presidente da República, quando indica o ministro do STF, ele tem muita maioria na votação no Senado, porque a tendência é quando o senador, sabendo que vai perder, ele vota a favor. Fala assim, votei em você. Então, por isso que o Zanin teve quase 2/3 dos votos do Senado. E a tendência é o ministro do STF, indicado para o presidente da República, ter maioria sempre. Muita maioria. É que não é o caso, né? Mas muitas das votações, na Assembleia, Câmara, eles ficam olhando o painel. Deu o número de votos, eles votam a favor. É assim que funciona. Mas vai ter muito mais parlamentares mais fortes votam primeiro. Tem um partido que está no governo que ainda não declarou voto favorável ao Dino. Como, por exemplo, o PSD de Gilberto Kassab. Não está claro. Mas o PSD é por conta do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco queria a vaga, ficou magoado, fez algumas sinalizações mas são votos antes e depois. Que não estão computados. A gente sabe que o PSD... eu sou a favor... Eu também não vejo o PSD querendo problema em hipótese alguma aí. Eu sou a favor de colocar no Brasil a regra da maioria absoluta do direito alemão. Né? Na Alemanha, por exemplo, quando o cara é sabatinado no Senado, ele tem que ter 2/3 de maioria para virar ministro do STF, da Suprema Corte Alemã. Né? Seria fantástico. Se tivesse no Brasil, o presidente da República indicaria aquela pessoa que fosse quase unanimidade dentro do mundo jurídico. Né? Então você indicaria pessoas boas para o STF. Veja, um outro caso aqui, Segre, para trazer. Você não acha o Flávio União Dino Brasil, uma pessoa boa? 6 senadores. Você não acha o Flávio Dino uma pessoa boa? Eu acho. Você falou que só é pessoa boa que 2/3? Eu tô falando em abstrato. Hã? Eu tô falando em abstrato. Que música é essa? Não, ele acabou de falar que o Flávio criar um Dino não é uma clima. pessoa boa. Pessoa boa é só a partir de 2/3. Nossa, Wilsinho, que Agora, conclusão ridícula essa aí, meu. eu tô dando uma olhada aqui, turma. Nós temos aqui uma outra situação que também envolve essa votação do União Brasil, que também tem parlamentares, também é governo, certo? Tem 6 senadores, 2 já falaram que não vão votar em Flávio Dino. E os outros 4 ainda não declararam. Governo, pero não muito. Ou seja, situação. Mas eu gostaria de trazer uma pauta a respeito de um pensamento de um dos possíveis ministros da Corte. Se estivéssemos fazendo uma sabatina, eu gostaria de perguntar para o ministro, deixo aqui, talvez algum senador possa pegar essa pergunta, dizendo: a Constituição brasileira estabelece e garante a liberdade de expressão. Mas o senhor Flávio Dino, numa reunião com as redes sociais, mencionou que a liberdade de expressão não é absoluta. Então, como que ficaria numa eventual pauta dentro do STF o seu voto, senhor Flávio Dino?
respeitando a Constituição ou manifestando o seu interesse manifesto de que a liberdade de expressão não é absoluta. Agora, qual vai ser a postura da oposição nesse processo, né? Tudo bem, votar contra o Flávio Dino, manifestar repúdio e tal, tudo isso está dentro do jogo. E tem a CPI do uso de autoridade, que está ganhando força. Ela não tinha, na legislatura passada, ela não tinha assinaturas suficientes. O que é a CPI do abuso de autoridade? A CPI que vai investigar casos, por exemplo, o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, aqueles empresários que acabaram sendo investigados por mensagens pessoais no WhatsApp. Então você já tinha um número de CPIs em voga, isso no ano passado, que você não podia instaurar mais uma, você não tinha os votos suficientes, só que agora o Partido Novo conseguiu votos suficientes para instaurar uma CPI do abuso de autoridade. Eu acho que isso é uma das reações da oposição. Mas, Kawaguchi, aí um deputado federal vai fazer um mandato de segurança para o Supremo Tribunal Federal contra a CPI, o STF vai declarar inconstitucional a CPI. E não vai ter CPI de abuso de autoridade. Ou seja, quem manda é o STF. Não, mas a gente seria... não vai funcionar. Mas a gente seria niilista se a gente achasse que não vamos fazer nada, porque vai sempre barrar no STF. Tem que fazer alguma coisa. O que a gente tem que fazer é discutir realmente estrutura institucional do Brasil. Eu acho que reduzir o papel do STF de forma... discutir com a sociedade qual o papel da Suprema Corte no Brasil. Mas a Suprema Corte vai, pegando o teu argumento, eles vão aceitar o que a população quer? Não é o que a população quer. Por exemplo, é um absurdo ter 50 e poucos senadores sendo julgados no STF. STF não é foro para julgar senador. Não é foro para discutir assuntos... Eu perguntei isso para vocês, porque eu não sei para vocês, mas eu não tenho clareza hoje da ação da oposição em relação à melhoria do Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo entender qual é o... Tudo bem, estão dizendo que há problemas no Supremo, mas qual é o caminho? Acho que a população ela não entendeu. Perdeu uma grande oportunidade aí. A oposição, especialmente os deputados, resolveu gastar muita energia contra o Flávio Dino, que na minha opinião vai ser aprovado. E mais, não sendo o Flávio Dino, digamos que ele não fosse aprovado, o próximo indicado poderia ser, digamos, a Gleisi Hoffmann, que seria, na visão da oposição, talvez ainda pior. Então a briga da oposição não devia ser nunca contra este ou aquele, contra um caso único, e sim apresentar uma proposta concreta para debater os valores do STF. Essa proposta indicação, mandato. Aí a oposição ganharia espaço. O que a oposição pensa em relação a isso? Mandato fixo? Eu acho que ela é um consenso na oposição. Eu não sei, estou perguntando. Eu acho que ela está pensando muito mais em likes. Eu não sei o único caminho razoável é a PEC dos votos colegiados. Porque todos os outros que sejam polêmicos, de alguma forma, podem bater, o PP bem disse, podem bater no Supremo Tribunal Federal. O voto colegiado e o prazo máximo para o ministro relator pedir vistas ou para outros ministros pedirem vistas é a única coisa racional dentro da nossa Constituição Federal. É o único ponto que a oposição e a própria situação, porque em alguns momentos é prejudicada também pela postura do tribunal, podem agir. Todos os outros são polêmicos. Então eu acho que você fragiliza de alguma forma o Supremo nesse contexto. Se a gente for olhar todas as críticas, todos os votos objeto de crítica no Supremo nos últimos tempos, são votos monocráticos ou são circunstâncias onde o ministro, sabendo que não terá maioria, ele pede vistas e senta em cima do processo. Então essa questão, juridicamente, tecnicamente, é a única alternativa neste momento. Pode ser que em outro momento exista um clima para você estabelecer mandato, exista um clima para você fazer o que o PP determinou, que é uma jurisdição estritamente constitucional. Aqui um paralelo, Suprema Corte norte-americana, cada juiz recebe 11 processos por ano na Suprema Corte norte-americana. Aqui no Brasil, cada ministro do Supremo... Mas vale lembrar que a Constituição americana tem 7 artigos e a nossa tem 250 artigos. Isso não muda nada, na Claro que muda. Os assuntos constitucionais nos Estados Unidos são muito menos do que aqui no Brasil. Escola não é assunto constitucional nos Estados Unidos, aqui é. Não, mas tem que separar o seguinte, tem assuntos materialmente constitucionais, que tudo que está na Constituição Federal é matéria constitucional. E tem aqueles assuntos que são formalmente
materialmente constitucional. Questão de que diz respeito ao aspecto do Estado, à República, à separação dos poderes. Ou seja, dá para você tirar da nossa Constituição aqueles assuntos que são formalmente constitucional. E o Supremo Tribunal Federal tem que se debruçar somente a esses assuntos. Essa é a ideia. Então, mas o PP só respondeu não questão, a Suprema Corte norte-americana decidiu sobre homeschooling também. Então, eu acho que se a gente torna uma jurisdição estritamente constitucional, Supremo julga só ações constitucionais, ação penal, ação civil, ação de família, essa esfera recursal, esses recursos que chegam no Supremo, você tira do Supremo. Já começa que você fragiliza, entre aspas, porque todas essas ações de senadores que a gente falou, por exemplo, não são ações constitucionais, são ações penais. Se você torna uma jurisdição constitucional, essas ações não chegariam lá. Os senadores não estariam, por exemplo, amarrados ao Supremo. Meu ponto é o seguinte, Pepe, meu ponto é o seguinte. Ninguém discute isso no Brasil. Ninguém discute isso e o que a gente vê simplesmente são críticas, por muitas vezes absolutamente toscas, em relação até físico de indicado para o Supremo Tribunal Federal. A gente vê discussão de impeachment de ministro do Supremo, que é algo que politicamente está muito claro que não avança. Não avança. Mas como vai avançar se tem a maioria dos senadores que deveriam votar tem... Não, mas aí é isso que eu estava dizendo, Paulo. Eu concordo plenamente com o que você falou agora. Os deputados, principalmente, deviam estar propondo essas discussões. Não é questão de dizer, mas não vão conseguir aprovar agora, nem no mês que vem, nem daqui a 2 meses, mas trazer essa discussão para o debate e não ficar discutindo. Não tem proposta. O peso do Flávio Dino, isso e aquilo é ridículo. Eu não enxergo o caminho que a oposição quer para o Supremo Tribunal Não tem Federal. proposta. Não tem proposta. Não consigo saber se é um mandato de 8 anos. E não tem uma. Eu não consigo. Não tem uma estratégia. Eu só vejo, eu sou contra o Flávio Dino. Eu sou contra o Alexandre de Moraes. Tudo bem, mas do ponto de vista prático. Porque a oposição tem um inimigo, continua batendo nesse inimigo, se mantém na mídia, enquanto eles não tiverem soluções concretas, porque são difíceis também, eles mantêm essa narrativa de um inimigo da sociedade. Mas, Cássio, o que aconteceu no Brasil é que a política venceu as redes sociais no ano passado. Tá claro isso. E essa estratégia que a gente vê da oposição é uma estratégia de rede social, para ganhar like, para ganhar compartilhamento, aumentar alcance e tal. Agora, o mundo político, e o Ciro sabe muito bem, é outro mundo. Precisa ter uma estratégia pro mundo político, se eles querem, de alguma forma, avançar nessas... Um complemento muito importante no que você falou aí. O povo na eleição Bolsonaro votou na internet. A eleição passada voltaram a votar nos políticos. Mas tem política ganhou das redes sociais. O grande complemento que tem aí, eu vejo claramente a oposição em busca de likes. Ela está querendo gerar mais raiva contra o Flávio Dino para ganhar mais likes e não tem proposta nenhuma. O que acontece é que as pessoas que crescem na política com apenas as redes sociais, com os likes, elas têm mostrado que não duram mais que 2 mandatos. Isso que a gente tem visto por aí. Elas são muito insossas, muito frágeis e caem com muita facilidade. E por isso, na minha opinião, que a política está vencendo muito mais. Vou falar um negócio que hoje o PP vai pagar uma pizza para mim. Já elogiei o Lula e eu vou falar uma outra coisa. Isso é estranho. A esquerda é muito mais preparada que a direita. Muito mais preparada. Esse tipo de discurso, esse tipo de pauta, de montar algo que avance de forma intelectual, de forma concreta, é coisa da esquerda. A direita está fundada nessa história de redes sociais. Não, mas peraí. Está fundada na história de redes sociais. A direita fala a verdade, a esquerda fala o que o eleitor quer ouvir. Depois dá, nas redes sociais, o que mais tem é bobagem. Você vê um monte de gente discutindo política nos bares, quando você vai ver, os coitados estão discutindo. Então por que restringiram as opiniões nas redes sociais se só fala bobagem? Fake news. Para que então restringir o que as pessoas podem falar? Eu vejo lá nas redes sociais as pessoas discutindo nos grupos de WhatsApp lá que eu participo, vai ver uma bobagem, porque é fake news, sem discernimento para ir atrás, para ver se é verdade o que estão discutindo. É bom, estou discutindo mais política, então, mas em cima de fake news não estou discutindo nada, é uma bobagem. E a esquerda é mais preparada para esse tipo de discussão. Eu acho que a esquerda contemporânea, a esquerda avançada, ela tem que fazer essa discussão sobre o novo papel do Supremo Tribunal Federal. Porque não vai partir da direita. A direita está ressentida. A gente está chorando. Né? Você acha que a esquerda quer construir novo mas a única reforma que teve judiciária no Brasil foi com o governo Lula. Emenda 45 de 2004. Tanto é que formou todo o poder judiciário. Tanto é que eu acho a esquerda muito melhor como oposição do que como governo.
Eu acho que e tem mais ainda. O que a gente vê, quem mais promove as pautas da esquerda é a própria direita, a direita barulhenta das redes. É porque um monte de coisas que só fico sabendo que fizeram numa pequena escola aqui ali, porque a turma da direita barulhenta traz para todo mundo ver aquilo que diz que devia ser censurado. É uma coisa incompreensível. Eu acho que falta um pouco de estratégia. Pegando, por exemplo, quando o Flávio Dino ele era chamado como ministro da Justiça para as comissões, comissão de segurança, virava aquele bate-boca. É isso, Foi 4, 5 vezes. Falta estratégia. E aí, mas aqui que leva isso? Aí a direita fala, não, desgasta o Dino. Mas até hoje, por exemplo, eles queriam a reversão da Gastou pra caramba. Eles queriam a reversão da política sobre armas. Não reverteu nem um milímetro. Então, até onde que leva isso? Eu acho que falta um plano estruturado. Eu acho que agora está se começando a falar coisas. Você tem a CPI do abuso de autoridade, você tem passou no Senado agora a PEC 8, que limita as decisões monocráticas, só que agora ela vai para a Câmara. Aí como que vai ficar? Falta uma articulação na Câmara. Não vejo essa estratégia. Vejo pelo contrário, vejo um PL patrocinado pelo Gilmar Mendes, que totalmente tira todo o poder da PEC 8 e que talvez o Lira coloque para votar no lugar da PEC 8. Tá, mas estamos falando do mesmo Lira que tem ações no Supremo. Exatamente. Então, volta ao seu ponto, que é aquela questão, como que são pessoas que são julgadas no Supremo, como que elas podem decidir algo sobre o Supremo. E agora eu lembro que já passou no Senado um projeto de lei de 2015 que acaba com o fórum privilegiado. Já passou no Senado, tá lá na gaveta do seu Arthur Lira. Se os deputados quisessem, eles podiam votar agora e acabar com essa história do foro privilegiado, só que eles não querem. E olha, gente, Flávio Dino deve herdar uma relatoria de uma série de temas de interesse do atual governo se tiver o seu nome aprovado para o Supremo. Os processos que eram de Rosa Weber envolvem uma ação da CPI da Covid contra Jair Bolsonaro e o último indulto natalino decretado pelo ex-presidente da República. O acervo que vai passar para as mãos de Flávio Dino, caso o seu nome seja aprovado, inclui 217 processos, dentre eles o que trata da legalização do aborto. Nessa questão que envolve Jair Bolsonaro, já dá para crer num posicionamento muito claro de Flávio Dino, Segré? Eu não tenho dúvida. Estamos falando de uma pessoa política. Nós estamos falando de uma pessoa que, pelo menos na sua atuação política, tem sido uma pessoa objetiva. Ele prometeu ser, mas a dúvida é, será? E é um risco gigantesco, porque estamos falando de, pela primeira vez, uma pessoa declaradamente comunista entrando no STF. E a gente pode ter, objetiva ou subjetivamente, alguma posição, mas quando você declara objetivamente que você é comunista e declarou perante quem quiser ouvir... Tem a ver comunista, o segredo? Como não? Tem um monte de... Mas o Fachin também se declarava, né? Ele era advogado do MST. Era advogado do MST, exato. Eu posso discordar do Segré usando os mesmos fundamentos que ele. Eu acho que o Dino não dá pra gente cravar que ele vai condenar o Bolsonaro exatamente pelo fato dele ser político. Eu acho que o fato dele ser político faz com que ele tenha uma leitura das circunstâncias, da vontade da classe política como um todo, da vontade da população, e isso pode acabar determinando. Mas eu te devolvo o mesmo argumento. Me permita. Você não é você, é Bolsonaro. Gostaria de correr o risco? Não, mas eu acho que a tendência, gente, vamos lá. Gostaria de correr o risco? Eu até te entendo, mas eu acho que você está acreditando em Papai Noel. Você gostaria de correr o risco? Em Papai Noel. Troca, você não é você, é Bolsonaro. Gostaria de correr o risco? Não. Então... Vamos colocar a bola no chão, gente. Assim, a tendência é o Flávio Dino não julgar esses processos. Não é? É bom lembrar que quando o Zanin foi nomeado ministro da Suprema Corte do Brasil, ele estava na Câmara, por exemplo, que julgava a Lava Jato. Houve um rearranjo no Supremo Tribunal Federal e colocaram ele em outra Câmara, outra turma. Né? Ou seja, a tendência é acontecer a mesma coisa com o Dino. Não tem nenhum sentido ele julgar casos do Bolsonaro mesmo. Né? Então eu acho que nesse caso o Supremo Tribunal Federal vai achar uma solução corporativa, institucional e legítima para essa situação. Política, não jurídica.
política. O STF não deveria ser político. Não, mas a indicação é política. Mas... Não adianta a gente ficar discutindo o detalhe, a ferida, se a gente não tratar da infecção. Não adianta. Política, eu digo política interna corporis, dentro do Supremo Tribunal Federal. Mesma coisa que tem política na igreja. O Papa, por exemplo, faz parte. Agora, quem vai ocupar a cadeira de Flávio Dino no Ministério da Justiça? Lewandowski? É o mais cotado? Eu acho que não, hein? E Simone Tebet, eu vi que ela tinha crescido nessa semana. Eu acho, por exemplo, que agora o Lula deve dar um cargo desse pro PT. Pro PT. O PT tá perdendo tudo. Perdeu a indicação do ministro do STF. Perdeu a indicação da PGR. Né? Então, nesse ponto específico, a tendência, na minha opinião, é colocar o Marco Aurélio... O Marco Aurélio Carvalho no... O Lewandowski... Mas Marco Aurélio falou que não quer. Supremo. Marco Aurélio Carvalho do falou que não quer. Só vai se separarem. Ser só ministro da Justiça sem segurança. Mas deve separar. O Lewandowski, enquanto ministro, foi o que teve mais afinidade em termos de votação com o PT. Eu digo partidário mesmo, partido. O Flávio Dino também tem alinhamento com o PT, mas não é do PT. Eu digo como... eu entendo que... O último ministro da Justiça que tinha alinhamento ideológico com o PT foi o Zé Eduardo, e o Lula critica até hoje porque imputa ao Zé Eduardo a responsabilidade por tudo que aconteceu na Lava Jato. Eu acho que da mesma forma que a indicação do Zanin, eles colocarão alguém que tenha musculatura suficiente, independentemente de ser do PT ou não, tenha controle sobre as ações do Ministério. Nesse sentido, a Simone Tebet pode crescer? Nenhuma possibilidade? Eu não vejo. Não, eu não vejo da justiça politicamente pro MDB. Ou vai ficar com o PT ou vai ficar com o PSB. Ela nem tá na cota do MDB, né? Tudo bem, mas tem também a questão de gênero, né? Que é uma das pautas do petismo que nesse momento não está sendo privilegiada. A pauta do petismo não é pauta do Lula, necessariamente. Não, falar. Pauta eleitoral. Que o Lula nem comentou sobre isso. Indicou o Dino e foi viajar. Pauta eleitoral, né? Ele desagradou não só o PT, mas uma série de ativistas e muita base de apoio dele, que queria justamente que fosse uma mulher negra. Então acaba ficando complicado para ele justificar essa indicação do Dino. Mas como vocês falaram, o PT, a agenda do PT e a agenda do Lula não necessariamente são as mesmas. Inclusive, eu acho que elas divergem na maior parte das vezes, né? Não, mas principalmente o Lula precisa de mais apoio. Isso está mais do que na cara, que quanto mais apoio, melhor. Ele não tem muito apoio. O PT já está com ele. Não tem a menor chance do PT levantar um dedo pro Lula para dizer alguma coisa. Então o Lula vai procurar agradar. Eu acho que não o PT, mas outros grupos próximos do PT. Colaborando. Tanto é que a questão das mulheres ficou naquela discussão interna dentro do PT, mas você não viu nenhuma associação fazendo protesto, indo na mídia reclamar. Fica só nos bastidores petistas de governo, mas para sair para fora para enfrentar o Lula, ninguém teve coragem.